Estamos de volta com o programa Iluminuras sobre abandono afetivo. Agora, no segundo bloco, ao meu lado, está o professor de filosofia e escritor Lucas Mudo. Lucas, muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Eu que agradeço. Lucas, Abandono, seu livro que acabou de ser lançado. Você diz no livro que o tema foi quem ele escolheu e não o contrário. Por quê? Justamente porque você sofreu algum tipo de abandono afetivo ou vários tipos de abandono na sua vida? Com certeza. E quais? Bom, no primeiro momento, eu tinha um desejo, né, de ser um artista, um escritor, no caso, na adolescência. Mas naquele momento, quando eu tinha 15 anos, 16, eu não sabia o que contar. Mas eu tinha em mente que eu queria escrever alguma obra no futuro. Passado um bom tempo, fui seminarista, depois tive um primeiro namoro, uma história de amor. E o término dessa relação, que já faz muito tempo, me fez se sentir abandonado. Mas eu percebi que aquele abandono não era exatamente da pessoa com quem eu havia me relacionado. Ela me remetia àquele sofrimento de um abandono que eu havia ocultado por uma certa rebeldia na adolescência e havia esquecido na juventude, que é o abandono paterno. Não tive o convívio com meu pai. Então, eu vi como um processo até terapêutico, de autorreflexão, de uma necessidade de cura, vamos dizer assim, cura do ser, né? De lidar com essa memória minha, pessoal, de não ter tido pai. A ausência dele, de alguma maneira, tornou presente a necessidade de pensar sobre isso. Então, eu sofri, vamos supor, esses abandonos, esse desamparo. Você me contou que você estava numa espécie de um abismo existencial, quando você, a partir do início, né, do projeto. Isso te ajudou? Como é que foi começar esse livro diante desse cenário interior que não era muito satisfatório? Então, é uma longa história. Eu sou de Minas, havia saído do interior Montes Claros, o nome da cidade. Fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Morei por lá 11 anos. Lá eu fiz graduação, mestrado, tive esse namoro, essa ruptura amorosa. Trabalhei por um tempo e fiquei desempregado. E eu vi um momento oportuno de voltar a morar com a minha família em Minas Gerais, Montes Claros, pensando em fazer o doutorado e não consegui emprego. E aquela história do término do namoro, misturado com aquela sensação de abandono da minha infância, do meu pai, veio aí a história na minha cabeça. Eu senti a história, falei, tá aqui, já está pronto. Volto a dizer, não é uma autobiografia, então tem vários elementos ali que é totalmente ficcional. Então, esse processo de escrita começou por volta do ano de 2015, que eu estava nesse limbo de desemprego, desamparo, sofrendo por um amor de alguém que eu havia rompido. E foi um trabalho de cura, de lapidar dentro da minha condição humana. Então, foi um processo importante. Então, eu estava vivenciando, sim, esse limbo, esse abismo, essa crise. Mas foi importante passar por essa sombra, né? Por esse momento, digamos, de trevas do meu interior, né? Resiliência, né? É algo que está muito presente na sua obra. E você propõe também a reflexão para quem enfrenta algum tipo de abandono ou passa por alguma situação que precisa se compreender. Com certeza, eu acredito que até por conta da minha formação em filosofia, eu acho que os gregos souberam fazer importantes estudos, né? Temos aí a história da cultura ocidental, que são as práticas de cuidado. Então, a resiliência, essa possibilidade de superação de um sofrimento, existem vários tipos de abandono e muitas vezes nem sempre aquilo que julgamos como abandono ou desamparo realmente é como nós assim percebemos. Por exemplo, como eu havia num relacionamento amoroso, terminou e eu senti abandonado, mas não significava que a pessoa realmente havia me deixado desamparado. Eu que olhava nessa situação, por uma questão pessoal minha de outro momento da infância. Isso se confundiu. Então, acredito que todos nós, em algum momento, muitas vezes, por não olharmos a potencialidade da nossa liberdade, por que seria a liberdade? Seria a tomada de consciência, de reconhecer que somos nós responsáveis pelo cuidado de si. Obviamente, não é fácil, porque sempre estamos a delegar o outro a responsabilidade de nos cuidar. Em alguns momentos é necessário,
Mas se ficar pertinente isso, a gente corre o risco de ficar dependente do outro, das pessoas ou das instituições. E isso você acaba minando a sua responsabilidade, até minando a possibilidade de você ser livre. Então, a liberdade, esse reconhecimento consciente de autocuidado. Então, o livro, o romance, vai mostrando a trajetória desse personagem. É um romance que tem uma narrativa psicológica, trabalha com memória. Então, o personagem tem 32 anos, mas ele está contando uma história mentalmente e o leitor insere nisso. Então, penso eu que é a partir disso que a pessoa pode sair, pensar sobre a sua própria, é um processo de autoconhecimento. Então, é algo filosófico por detrás. Então, não tem uma resposta aí a ser dada no romance, não, mas ali é uma possibilidade de levar o leitor a refletir. Lendo, é como se a literatura fosse um espelho, né, para o leitor. Ele vê passar uma narrativa, uma história da qual ele pode ver a si mesmo transfigurado num outro personagem. As suas questões pessoais contadas por um outro protagonista. Eu acho que é mais ou menos isso que a literatura pode nos possibilitar. Você fez a opção primeiro apenas em e-book, só digital. Por quê? Bom, primeiramente eu havia escrito esse texto há uns 3 anos atrás, pensando na possibilidade de conseguir alguma premiação, algum concurso literário. Mandei para várias editoras, para vários concursos, mas um dado momento uma editora entrou em contato, isso ano passado, mesmo não conseguindo essa premiação, gostando do material, me fez a proposta de fazer essa edição, primeiramente via e-book, para depois lançarmos via impresso. É uma questão econômica no momento. E a capa é muito bonita, muito marcante, né? A imagem, creio eu, que se condiz, né? O personagem principal se chama João Paulo, ou Joapo, então um rapaz que sente todo um desafio existencial de lidar com a angústia, né, do sofrimento, do abandono, do desamparo. O personagem, obviamente, tem muitos elementos ali que eu vivenciei, mas ele é um alter ego, um outro eu. A obra entra numa categoria que é dito pelos críticos literários de autoficção, ou seja, não é uma autobiografia, ela não tem uma necessidade de falar uma verdade da minha vida, mas falar artisticamente sobre um tema que eu vejo que é pertinente para muitas pessoas, acho que é visível um país como o nosso, que há uma ausência de vários pais, né? Eu digo pais, né, a figura paterna, né, masculina, e que isso deve ser questionado. Eu coloquei ali como uma questão a ser pensada existencialmente, psicologicamente, e espero que isso possa contribuir, né, para o leitor sobre essa reflexão. Essa junção, filosofia e literatura, elas caminham lado a lado, sempre estiveram presentes na sua vida e te influenciaram no processo de criação dessa obra e no resultado? Com certeza. Até acrescentaria, apesar de não ter formação, mas eu tenho muitas leituras, eu gosto, por exemplo, da psicanálise, da psicologia, que era o meu sonho inicial, na adolescência, de ter feito esse curso de psicologia, exatamente por querer compreender a condição humana, o outro, por que leva a agir de determinado modo. E então eu penso, psicologia, literatura e filosofia e outras áreas das humanas, está tratando do mesmo fenômeno, da mesma questão, que é o ser humano. Então, é aquilo que me preocupa. Então, elas dialogam de uma certa maneira. Obviamente que cada um com sua linguagem, com a sua preocupação específica ali, um modo de tratar, mas o fenômeno é o mesmo. Você sempre teve essa preocupação em compreender o outro, né? Mas é curioso que você acabou se compreendendo mais com o livro. Foi importante para esse processo interno também? Com certeza. Então, foi um exercício de autoanálise. Obviamente, continua, não mais no livro, porque a obra já está finalizada, já foi concluída, mas eu tenho outros projetos literários que tratam dessa preocupação de autoconhecimento por meio da literatura. Então, foi um trabalho que me contribuiu muito para me conhecer, para possibilitar esse aprimoramento de ressignificar aquilo que eu entendia como dor. Então, trazer um outro panorama, né? De aprender com aquilo, poder crescer com aquilo que muitas vezes me incomodou, ressignificar.
E é um cenário muito atual, né? Sempre muito atual, quando a gente fala em abandono afetivo, em reconhecimento, atuação de pais e mães também, né? Não só homens, mães, famílias. É um debate pertinente a ser discutido no panorama do nosso país, na América Latina, enfim, exatamente pela essa ausência ser tão comum, ser tão presente, digamos assim, e que eu acho que isso acaba criando muitas vezes dores, até situações assim de não reconfiguração naquele que foi realmente totalmente abandonado. Agora, Lucas, para a gente finalizar, a capa, eu já comentei, a capa é muito bonita, muito impactante, o nome é Abandono, né? Aquela coisa que marca, mas você escolheu um estilo literário romance, você traz na linguagem, na narrativa, a leveza, de alguma forma, para falar de um assunto tão pesado, tão denso? Sim, tem vários tipos de gêneros literários, né? O conto, a poesia e o romance. Já na minha adolescência, eu sempre tive em mente que eu queria escrever romance e ainda esse é o meu objetivo. Então, por ser leitor de romances, né? Eu gosto de prosa, de narrativas longas, então é essa identificação primeiro como leitor, pelo romance. E isso acaba conotando na minha escrita como romancista, pelo menos esse desejo. A leveza, eu tento colocar, mas isso que vai poder realmente dizer ao leitor. Então, eu vou ficar na expectativa de receber esse feedback por parte deles, porque é um assunto que muitas vezes pode não ser fácil para algumas não digerir. E tem uma linguagem filosófica que pode tornar um pouco mais pesado essa reflexão em alguns momentos, mas a leveza há, com certeza. E depende do olhar da pessoa, né? A pessoa precisa se abrir, estar leve para adquirir aquele conteúdo que às vezes é necessário. Com certeza. Acho pesado, mas... Com certeza. Ok, Lucas Mudo, parabéns pelo seu livro Abandono, livro que está aí nas plataformas digitais, e-book. Obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever este ou outros programas, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.